E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bom, a gente está no nosso segundo episódio de Gente que Brilha. Tá eu e a Dê aqui mais uma vez, sempre com um convidado muito ilustre. Porque a nossa ideia realmente é chegar aqui e falar assim: conta a tua história. A sua história pode fazer as vidas mudarem, a sua vida pode fazer inspirações para outras pessoas saírem de repente na mesma situação que você. E lembrando, você também não está sozinho. Acompanhe a gente nas redes sociais: Instagram, YouTube, rádio, TV. A gente tá lá pra você e a Adri também vai passar uns recadinhos. É isso aí, meus queridos. Venham, acompanha esse programa. A gente está vindo com força total, que é realmente para mostrar as pessoas que inspiram, as pessoas que fazem a diferença. E você que quer patrocinar projetos como esse, que nós estamos aqui com Força Jovem, com projetos educacionais, esportivos, culturais, vem fazer parte, vem ser uma empresa solidária e vem ajudar a gente a fazer a diferença na vida de um monte de gente. É isso aí. Seja muito bem-vinda, Débora. Tá nervosa? Mais ou menos. Quer uma água? Não. Débora, queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, realmente o que aconteceu, como que veio a trajetória até onde você tá hoje. Conta pra gente. Então, hoje faz 7 anos que eu moro aqui em Jundiaí. Também moro na nossa comunidade de São Belém, né? Eu vim para cá em 2018 para 2019 por conta do crack. Eu vim para cá achando que eu ia vir somente me restaurar e voltar para ter minha vida normal, né? Mas não foi dessa forma que Deus, dentro da minha vida, escolheu para mim. Então, até chegar aqui foi muito difícil. Eu vim de uma família muito desestruturada, né? Minha mãe e meu pai, eles são primos, né? E eles tiveram uma pequena relação assim. Minha mãe acabou engravidando e meu pai, ele não quis assumir, né? Então, minha família era toda do norte, muito, muito difícil, né? E todo mundo, de uma forma ou de outra, não apoiou minha mãe como deveria apoiar, né? E quando eu me recordo até dos meus 5 anos, né? Foi quando minha mãe saiu da casa dos meus parentes, dos nossos parentes, e procurou, né? Conhecer um homem e foi morar com ele, né? E até os meus 12 anos foi uma coisa boa, né? E depois disso, a gente teve algumas dificuldades graves, né? De família mesmo. E com meus 15 anos eu tive que sair da casa da minha mãe e morar com a irmã dela, né? E minha mãe também, ela bebia, né? Então era muito complicado assim, né? Eu era uma adolescente, me tornei muito rebelde e fui morar com essa minha tia, irmã dela, que também foi um tempo muito difícil, que minha tia também era dura, que era do norte, né? E fui indo assim, fui vivendo na casa da minha tia até meus 18 anos, 19 anos foi quando eu comecei a trabalhar, né? Essa rebeldia que você fala, você já começou a usar droga aí ou não? Não, eu gostava de uma baladinha, mas não era fã de droga, não. Ah, tá. Nem cerveja, né? Porque minha mãe bebia cerveja, então eu tinha muita raiva de cerveja, assim. Então eu bebia alguma bebida quente, assim, mas para alegrar na baguncinha com os adolescentes na época, né? E, e depois foi isso, assim, né? Não foi, e fumava cigarro, né? Também para ser descolada da turma, né? Sim. E com isso, eu fui morar com a minha tia, né? E foi quando eu, por situações ruins mesmo, e a gente ficou lá, né? Minha mãe me deixou lá com ela e voltou para casa dela. E aí eu comecei a trabalhar num restaurante, né? Eu lembro que eu entrei nesse restaurante, eu era ajudante de cozinha. E eu fui trabalhando assim, né? E o patrão foi gostando. Aí a filha dele, né, que era cozinheira, ela foi começando a me ensinar. Né? E eu aprendi a cozinhar. E com os anos passando, eu me tornei cozinheira desse restaurante, né? Olha, que legal. Fiquei muito feliz, né? Aí eu aluguei minha casa, porque eu não aguentava mais morar com a minha tia. E fui morar numa casa, né? Quantos anos você tinha eu aí tinha já? para 22 anos. Novinha? Novinha. Só que meu sonho, por não ter uma família, era ter uma família, né? Sim. Só que eu não entendia que aquela família foi minha mãe que quis construir. Né? E eu precisava ter a minha família, né? Eu sentia dentro do meu coração que eu precisava ter uma família um dia, né? Só que naquele lugar não me cabia. E a minha sede era muito grande de ter, né? Um marido e fazer diferente do que era a minha vida com a minha mãe, né? Lá na família dela, né? E
eu conheci um rapaz, né? Ele é bem mais velho que eu, casado, né? Eu comecei a ficar com esse rapaz, né? A princípio eu não sabia, depois eu descobri. E ele foi bem sincero, porque a esposa dele na época, ela era doente, né? Ela tinha uma doença que ela não saía, ela não podia nem ver a claridade do dia. Meu Deus. Então ela ficava trancada dentro de casa, né? E esse rapaz, depois que eu descobri, ele foi bem sério comigo. Ele falou: olha, ela não vive muito tempo, mas o tempo que ela vive eu não vou deixar ela para ficar com você. Então eu me submeti a esperar essa pessoa falecer, né? E foi o que aconteceu. Ela faleceu e eu não sabia se no momento eu ficava alegre, porque eu achava dentro da minha vida que eu ia ter um casamento, né, dos meus sonhos. Sim. Ou se eu ficava triste, né, por saber de tudo que eu tinha proporcionado para essa pessoa, né, dela ter sido traída, né? Sim. Mas continuei, né? Aí depois que passou o enterro dessa pessoa, passou um tempo, esse rapaz falou para mim, né? Falou: olha, Débora, agora a gente vai casar, né? E para mim ali foi uma alegria. Quando foi com 5 meses do falecimento da esposa dele, ele falou para mim: olha, eu tô sentindo uma dor muito forte, eu preciso ir ao hospital, né? E como eu trabalhava na cozinha, eu falei: olha, eu não consigo ir. Ele falou: eu vou com meu irmão. Aí eu lembro que eu fui trabalhar, quando eu voltei eles não tinham chegado ainda do hospital, né? Aí eu comecei a ficar preocupada. Aí quando foi tarde da noite eles chegaram, aí eles pegaram e falaram pra mim: olha, ele tá com câncer. Meu Deus. Aí eu peguei e tomei um baque assim, falei: meu Deus, né? Agora que ia acontecer as coisas que eu pensei que, tá bom, vamos para o processo da cura, né? E começamos a ir lá, ir pro hospital. A maioria das vezes ninguém me deixava acompanhar, né? Porque sabia que no fim o que ia acontecer, É né? quimioterapia, esse processo é Nossa, muito, não, é E muito você devastador. ainda nova. Eu era nova. Aí ele acabou falecendo com menos de um ano que a esposa dele faleceu, ele Nossa, faleceu. Meu Deus. Aí eu fiquei muito mal, assim, né? Eu ficava pensando, né? Se talvez não era Deus que ficou pedindo, assim, né? Pra mim que não realizasse isso, porque de tanto que eu tinha errado, né? Estar com ele no tempo que ele era casado. Aí eu fiquei mal, fiquei em depressão, né? Como eu já estava morando na minha casa alugada, aí minha mãe pegou e perguntou, né? Que minha avó, ela tinha vindo do norte para morar com a minha mãe, né? E na época também minha avó não gostava de mim, porque por causa da minha mãe e do meu pai, né? Então ela me olhava e via Ela meu via pai. a situação. Ela não gostava de mim, né? Só que quando a minha avó começou a caducar, ela começou a gostar de mim do nada. Ela não reconhecia os nomes, mas quando falava o meu nome, ela sorria. Ela teve demência? Teve Alzheimer. Aí minha mãe vendo na situação que eu tava, minha mãe falou: você não quer ficar com a sua avó? Aí eu falei: mas eu vou fazer o quê, né? Eu tô aqui, não consigo fazer nada. Ela falou: fica com ela um pouco. Aí eu peguei e falei: tá bom, mãe, traz a avó pra cá. Aí eu comecei a ajudar minha avó, porque ela lembrava do meu nome e ela ia lá, mesmo ela com Alzheimer, ela ia lá, ela levantava um pouquinho mais cedo que eu, ela ia lá e pegava uma água que tinha na cabecinha dela, era café, e levava para mim tomar, né? Eu lembro muito disso, né? E eu ficava ali eu ficava pensando, né, como que era a vida, né? Ela não gostava e depois que ela se esqueceu de tudo, ela começou a criar um amor no coração dela, né? Só que também isso durou pouco tempo, durou um ano. Minha avó faleceu por idade, ela tinha 90 anos quando ela foi morar comigo, né? Ela faleceu com 91 anos. Aí pra mim foi muito ruim, porque eu já tinha revolta de não morar com a minha mãe, tinha revolta com meu pai, tinha revolta com o meu padrasto, tinha revolta com essa minha tia, tinha revolta com Deus e tinha revolta com tudo, assim, né? Pra mim não existia felicidade, pra mim tudo que eu tocava morria. Eu tinha muito isso dentro do meu coração. Até que conheci não, eu tinha um amigo que ele usava crack, né? E eu sabia que ele gostava de mim, mas eu nunca tinha dado trela pra ele. Eu convidei ele pra ir pra minha casa, ficar comigo, já no intuito porque eu queria me matar. Meu Deus. E eu não sabia como. Eu não sabia. O que eu pensava é que se eu me matasse e não desse certo, eu ia ficar vegetando em cima de uma cama dando trabalho. Eu falei: eu vou usar droga. Eu já tinha experimentado algumas drogas, mas não é que eu era muito fã. Sim. Aí eu peguei e falei assim: não, eu sei que esse rapaz usa droga, eu vou ficar com ele, né? Trouxe ele pra dentro de casa, né? Minha casa também era toda imobiliada, tudo certinho, que eu tinha construído tudo, né? Com
trabalho que eu tinha de cozinheira. Aí, esse rapaz veio. Aí foi assim, eu comecei a beber, né? Novamente, porque eu tinha parado de beber. Eu comecei a beber novamente com esse rapaz. Até que um dia ele me ofereceu cocaína. Aí eu usei. Só que eu pensava, né? Acho que cocaína ainda é fraco pra mim, né? Tentando suicídio mesmo. Tentando. Mas eu usava mesmo droga sem brincadeira. Era muita droga mesmo. Depois ele foi, numa noite, ele falou assim, ó, Débora, nós só tem 10 reais. Vamos comprar um negócio mais forte? Aí eu falei, vamos. Aí ele foi e me apresentou o crack. E mesmo assim você estava ainda trabalhando? Tava trabalhando. Aí, E não começou a dar nenhum problema ou a pessoa não... no começo não. No começo da cocaína ela te deixa elétrica, não é que ela te derruba tanto quanto o crack. Mas o crack, ele me derrubou mesmo, né? Aí eu já comecei a faltar no trabalho. E o restaurante que eu trabalhava era perto da minha casa. Então todo mundo já começou a comentar, olha, Débora, ela tá usando droga. Aí meus patrões, eles gostavam muito de mim, muito mesmo. Eles não acreditavam, eles, não, a Débora não faz isso. Aí eu comecei a faltar um dia. Aí comecei a arrumar desculpa. Até que também a nossa fisionomia muda muito, né? Então, nas brisas do crack eu me machucava. Eu própria me machucava. Eu tenho até marca assim no corpo que eu mesma me machucava, assim, né? Não sentia dor. Mas foi indo, né? Até que minha mãe começou... Aí contaram, minhas irmãs contaram pra minha mãe. Aí minha mãe ia lá na porta de casa, ela me chamava, não abria a porta. Aí ela falava, olha, eu tô deixando tal coisa aqui no portão. Depois que eu for, você pode pegar, né? Aí eu esperava ela ir. Aí quando eu abria, ela levava uma mistura pra mim. Porque já tinha dias que eu não comia. Aí eu pegava a mistura, aí eu olhava assim, né? Nesse tempo também eu expulsei esse rapaz de casa. Falei, ah, não, eu não quero, eu não consigo mais estar com ele. É porque daí a gente começou a se agredir, né? Por conta da droga. Aí minha mãe levava lá as coisas para mim fazer comida, eu catava e ia vender, né? Vendia tudo para poder usar droga, né? Até a comida. Até a comida, né? Mas você vê que as histórias se repetem? A maioria das pessoas que, igual no nosso primeiro episódio, que também chegou a usar, perde a noção de que acaba vendendo tudo que tem. Né? Igual ela falou a questão que ela vendeu o chuveiro, a porta, porque também existem pessoas que se favorecem desse momento frágil. Sim. Porque, tá, bom, você vai vender uma geladeira R$100. Gente, uma geladeira nunca vai ser R$100. A geladeira é cara, não seja usada. Mas para usar droga, Mas eu pra usar vou droga, a vender pessoa, por porque ela cento. não tem noção, ela quer tanto aquilo que não perde a noção, É né? verdade, porque eu tinha comprado no tempo que eu tava consciente, foi bem na época que saiu aquelas televisões fininhas, sabe? Eu lembro que eu paguei R$3.000 naquela Nossa. vez, eu penei pra pagar, quando na minha abstinência eu fui lá e vendi ela por R$300. Olha isso. E não a era muito vantagem. tempo, e não era muito tempo do que eu tinha comprado. Oh, Era no nossa. mesmo, assim, Mesmo ano. mesmo ano praticamente, né? Então Aí eu vendi- perdi, o valor não cai de uma TV tão rápido assim, tá? Pagou 13 mil, tá, 2.500, 2.000, agora R$300. R$300. Nossa. Lembro que eu andava peguei o botijão nas costas, né? Levei para vender o botijão por R$20 e para tudo para poder ficar, né, no vício assim. Só que eu pensava, eu falava, meu Deus, para que eu sirvo nesse mundo, né? Eu ficava pensando assim, né? E não dá nada, onde eu toco nada dá certo, né? E tinha também muita raiva do meu pai, né? Muita raiva da minha mãe por muitas coisas que aconteceram dentro da nossa família. E ela fica omissa. E ela ficava omissa. Aí quando eu... Aí foi um dia, né, que eu me deu um estalo, que eu passei o dia inteiro usando droga. Aí eu lembro que só tinha um armário para me vender, né? Aí eu não queria vender o armário pelo armário, né? E essa casa minha já era minha casa própria, né? Então, eu peguei só um pedacinho do armário, que enchendo as portinhas e saí para vender. E o homem falou, te dou R$10 nessa portinha. Eu falei, tá bom. Aí dei 10 por R$10, né? E eu tenho a minha irmã do meio, né? Tenho minha irmã do meio, que ela tinha tido meu primeiro sobrinho. Dentro da minha adicção, o único dia que eu parei de usar droga foi para conhecer meu sobrinho. E eu peguei muito amor nele. Eu falei assim, eu não vou conseguir. Aí foi um rapaz na minha casa e falou assim, Débora, eu te dou R$20.000 para você vender a casa para mim, se você quiser. E você usa droga dentro dela o tempo que você quiser. Aí depois que você acabar, você pode ir embora.
Aí eu fiquei... Mas tá vendo como tem gente que também Nossa, é suja? Aí Senhor eu Jesus fiquei Cristo. naquela tentação, eu não tava sem nenhum real. Eu falei, poxa vida, 20 mil reais eu vou usar droga até morrer, vai ser agora, né? É agora que vai concluir aquilo que eu Você quero. vendeu. Não. Aí foi quando veio essa imagem do meu sobrinho. Eu falei assim, minha irmã, ela pagava aluguel. Eu falei, não é justo, né? Eu vender uma casa, sendo que minha irmã, eu posso ir pra rua. E ela pode vir pra cá. Eu coloquei isso na minha cabeça. Aí peguei, tranquei tudo, escrevi um bilhete pra elas, pra minha mãe, pra minhas irmãs, né? Joguei no quintal, entreguei a chave pra vizinha e falei, minha irmã vai vir aí, que eu vou ligar pra ela. Você dá essa chave na mão dela? Ela falou, dou sim. Aí eu lembro que eu tava descendo a rua. Eu falei, eu não sei nem pra onde eu vou. O primeiro carro que passar o ônibus, eu vou me jogar na frente, né? Meu Deus. Só Meu que Deus. quando eu tava descendo a rua, eu encontrei uma amiga minha. Aí, quando ela me viu, ela fazia tempo que a gente não se via. A gente morava na mesma rua, mas por causa da minha droga, eu me escondia muito. Olha o que é Sim, Deus, sim. né? Olha o que é Deus. Na hora que eu tava indo, ela falou assim, Débora, pra onde você tá indo? Eu falei, eu vou embora pra rua. Ela falou assim, você sabe de onde eu tô vindo? Eu falei, não. Ela falou assim, minha filha tá com câncer no hospital, que ela tinha uma menininha de 7 anos, ela tá com leucemia. Meu Deus. E quando eu fiquei sabendo que você estava numa situação ruim, porque tinha passado o meu aniversário, né? Ela falou, eu queria falar com você mesmo, vamos procurar ajuda, porque eu não queria te internar à força. Ninguém tem esse direito. Cara, isso é amiga mesmo, hein? Aí eu olhei assim e falei, não, e eu numa brisa, eu tava doida, né? Aí falei pra ela, aí a gente foi caminhando, sentamos na frente da casa dela. Eu falei assim, Cristiane, por que você ainda insiste? O nome dela é Cristiane, né? Por que você insiste em mim? Nem eu tô querendo mais viver. Aí ela falou assim, vamos tentar. Aí eu peguei e fiquei paralisada, assim, né? Uns 5 minutos que eu tava na brisa da droga. Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, se você conseguir um lugar pra mim hoje, eu vou. Só que se a minha brisa passar, eu sumo daqui e ninguém me acha. Aí ela olhou assim, ela começou a ficar desesperada. Aí nisso minha tia também morava lá na mesma rua, minhas primas, que já tava cansada de ficar vendo eu vendendo as coisas, Sim. fazendo mó maluquice na rua lá pra usar droga. Aí ela pegou e falou assim, pois a gente vai encontrar. Aí eu já tinha tempos que eu não falava com as minhas irmãs e com a minha mãe, né? Aí eu peguei, eu tinha muita afinidade também com a minha irmã mais nova. Aí eu falei, liga o nome dela é Amanda. Eu falei, liga pra Amanda pra mim e fala pra ela vir aqui. Minha mãe falou que não ia ir, né? Que ela não acreditava mais, porque também roubei minha mãe. Fiz um monte de loucura por causa do crack, né? Aí ela pegou e ligou pra minha irmã. E minha irmã chegou lá toda feliz, né? Fazia tempo que eu não via, tinha quase 3 anos que eu não via elas usando droga mesmo. Aí a minha irmã falou assim, Débora, você vai? Eu falei, eu vou. Aí a amiga minha falou assim, Débora, a gente conseguiu um lugar, só que esse lugar aí é só amanhã de manhã. Aí eu olhei assim, aí quando eu vi minha irmã chorando, aí já começou a acender alguma coisa dentro do meu coração, né? Aí ela foi e me levou. Aí eu cheguei lá e falei pra ela, tá aqui a chave, tranca o portão e não me deixa sair. Você pediu pra ficar enclausurada. Aí ela ficou com medo, né? Porque ela não sabia a reação de um adicto na abstinência, né? Ela falou assim, mas eu posso levar, que era meu cunhado na época, posso levar ele pra ficar comigo, né? Pelo menos ele te segura, né? Porque minha irmã é miudinha, né? Aí eu fiquei lá sentada. Eu lembro que eu sentei lá na frente do portão, ela com um cadeado, tremia, né? Eu não tinha nem digital do meu dedo mais. Eu não tinha, era furado meus dedos, né? Por conta do crack, né? Aí eu fiquei lá, fiquei a noite inteira balangando lá e fumando cigarro. Eu fumei 3 maços de cigarro. Meu Deus. Quando foi, isso começou, era 8 horas da noite. Quando foi 6 horas da manhã, a moça chegou lá, vamos? Aí eu falei, vamos, né? Só que daí também, como a minha amiga mentiram pra mim, falaram, lá você pode fumar um cigarrinho, né? Aí eu peguei e falei, não, tá bom, já arrumei meu cigarro, já arrumei. Falei, pode tomar remédio? Pode, porque eu alucinava muito, né, sem a droga. Eu escutava vozes me chamando. Aí pegamos e fomos, né? Na época, a triagem era lá da comunidade Missão Belém, era lá no Belém. Ah, você já foi pra Missão Belém? Eu já fui direto. Aí eu fui lá, né? Cheguei lá e eu peguei e falei assim pra irmã. Aí fizeram lá meu acolhimento e tal. Aí eu falei pra irmã, depois do acolhimento, eu falei pra irmã, falei, ô irmã, eu posso fumar um cigarro? Ela falou, não, aqui não fuma cigarro. Eu falei, vixe, Maria. Falei, então, vou fazer o por isso que seguinte. você fez isso com a Daniela. Descobrimos. Aí eu falei, irmã, então me dá meu remédio. Ela falou, também a gente não dá remédio. Aí eu falei, então liga pra minha mãe, faz favor, senão, porque era um apartamento. Eu falei, senão eu me jogo daqui de cima.
Aí a menina, coitada, ficou em pânico que tava lá, né? Aí minha mãe mandou um recado, falou que não ia conversar comigo enquanto eu não fosse pro sítio. Porque eu já tinha aprontado tudo o que vocês imaginaram. Já tinha roubado ela, tinha enganado todo mundo, já tinha roubado todo mundo da minha Aí família. você perde a noção, né? Total. Eu Porque assim, entrava, não conseguia conversar. Eu entrava lá para conversar, aí a pessoa começava a olhar para mim, eu disfarçava, pegava qualquer coisa, eu não sabia o que era. Eu falava, aqui eu consigo 2, 3 reais, depois ali eu consigo mais R$ 1 e compro minha pedra. caramba. Era complicado, né? E as pessoas acho que já começavam a te ver com outro olhar, né? Sim. Ah, ela vai vir, ela vai pegar. Vai. Quantas vezes minha tia não falava comigo do portão para fora, não deixava mais eu entrar, porque ela vendia geladinho, eu passava uma das moedas dela e ia embora, né? Mas era difícil. Aí fui, né? Fiquei nessa triagem 2 dias. Aí no terceiro dia que a coisa ficou mais difícil, né? Que aí eu comecei a tremer mesmo. Aí eu peguei e falei pra irmã lá, né? Que acolhia na época. Eu falei, olha, se você ligar pra minha mãe, eu vou pra esse sítio aí. Agora, se vocês não ligar, eu não vou, não. Aí ligaram, eu falei pra minha mãe, né? Eu falei, eu vou tentar fazer chantagem emocional pra ver se minha mãe me tira daqui, que eu nem sabia onde eu tava. Aí minha mãe falou assim, aí deixaram ligar e eu falei, mãe, vem aqui, eu preciso de um doce, porque quando a gente tá na abstinência, né? O doce é o primordial, né? Aí minha mãe falou, Débora, eu vou aí, eu acabei de fazer, minha mãe é faxineira, acabei de fazer uma faxina e com o meu dinheiro eu vou comprar chocolate pra você levar, mas você não vai embora daí. Eu falei, tá bom, só foi o tempo dela chegar lá. Quando ela chegou, eu falei, eu não vou ficar aqui. Ah, você vai. Eu falei, eu não vou, você vai. Ao contrário do pensamento que eu tenho hoje, eu fiquei por conta da minha mãe e das minhas irmãs. E de todo mundo que de fato queria meu bem, né? Mas eu não Na estava hora você por não mim. sabia, né? Eu não estava lá por mim, né? Aí eu vim para Jundiaí. Aí, quando eu cheguei aqui em Jundiaí, uma coisa que me chamou muita atenção foi que lá a gente cuida das idosas. Então eu me afeiçoei muito com as vozinhas, né? E tinha uma vozinha lá que ela era muito especial para mim, que é a Raimunda. Então ela era uma vozinha muito danada, ela tinha também esquecimento. Então quando ela me viu, ela falou que eu era filha dela perdida. Ela falou assim, é minha filha. Achei. Eu falei, aí eu entrei na dela, né? Falei, sou sua filha, sim. Aí, dentro da Missão Belém, porque essa foi minha primeira passagem, né? Aí dentro da Missão Belém, eu fui aprendendo o que era o valor da igreja, quem era eu, quem eram as pessoas que estavam ao meu redor, né? E a Raimunda, ela parecia que foi um presente que Deus me devolveu por ter levado minha avó. Ai, bonitinho. Aí, onde eu dormia, ela dormia comigo. E não deixava eu dormir a noite inteira. Ela queria tomar banho toda hora. Ela queria tomar banho. Às vezes eu passava a noite inteira Cara, tomando não banho deixava nela. você pensar, Não né? deixava. Não Quando deixava. eu queria dormir, ela acordava. Posso tomar um banho? Eu falava, de novo, agora é 2 horas da manhã. Aí foi muito bonito, né? Porque nessa primeira ficada minha na Missão Belém, eu passei 9 meses, né? Eu fiz uma caminhada de 9 meses. Só que eu não estava ali por mim, eu estava pela minha mãe. Aí o Como que isso aconteceu? é importante, Eu né? não consegui ver o reconhecimento da minha família porque eu me via bem, porque eu achei que eles iam mudar junto comigo. Eu não entendi que quem tinha que mudar era eu. Era você primeiro, sim. Aí eu peguei e fiquei 9 meses. E dentro da comunidade, existe a comunidade das mulheres, mas também existe a casa de acolhida dos irmãos, né? E eu me apaixonei por um irmão. Só que nesse tempo eu já tinha feito todos os meus sacramentos. A comunidade já tinha me batizado, feito a primeira comunhão e o crisma, né? E eu conheci esse rapaz. Aí na época, por eu ter como é que fala? É um dom que Deus dá, né? Um dom com os mais velhos. Toda a comunidade me olhava de uma forma diferente, né? Eles falavam, olha, você tem uma coisa diferente com essas vozinhas. Só que eu me apaixonei e eu pensava, eu preciso ter a minha família. Sim. Não dá para ter uma família ainda, aqui. Né? Não dá. Eu vou parar minha vida aqui cuidando de todo mundo. Não vou embora. E fugi com esse irmão. Nem fui embora decentemente, eu fugi mesmo. Esse irmão foi embora primeiro e depois eu fugi atrás dele. Meu Deus. Aí eu lembro que eu estava no caminho, aí uma das missionárias que me acompanhava falou assim, Débora, você conhece os irmãos aqui dentro, você não sabe quem é esse irmão aí fora. Né? Eu falei assim, não quero saber, estão querendo atrapalhar minha vida, eu quero ser feliz. É inveja. Né? É inveja. Estão querendo me prender aqui dentro, é isso que estão querendo. Né? E, de fato, fui parar lá no Espírito Santo. Saí do Belém, fui lá para o Espírito Santo.
Cheguei lá, foi a maior decepção, né? Eu já cheguei lá, tudo que me falaram era verdade. Cheguei lá, fui pegar o celular desse rapaz, tinha um monte de mulher, ele falando. Ai, foi uma loucura. Aí ele começou a fumar, eu entrei na graça de novo de fumar. Eu sei que eu fiquei 6 meses, eu me segurei muito para poder não usar droga, né? Mas ele usava, ele cheirava cocaína, né? De vez em quando, mas meu forte não era cocaína. Não... Aí quando foi dali a pouco, passaram-se 6 meses, aí ele descobriu que eu tinha essa casa que eu tinha deixado para minha irmã. Aí ele entrou na brisa que queria que eu vendesse essa casa. Ele, não, vamos lá vender sua casa, porque é sua. Você vai lá e tira sua irmã. Só que como eu já não estava mais encantada com toda a situação, eu peguei e falei, vamos lá. Aí quando ele chegou aqui, porque eu não sabia voltar do Espírito Santo, né? Ah, sim. Aí eu falei, quando ele me deixar lá, eu não volto, mas que esse homem não. Aí voltamos, né, pra São Paulo. Aí cheguei lá na casa, fui super mal recebida, porque minhas irmãs estavam muito bravas comigo. Você fugiu, né? Minha mãe estava mais brava ainda comigo, não quis nem falar comigo. Aí quando a gente chegou lá, eu fiquei enrolando uns 2 dias com esse rapaz, né? Só que dentro do meu coração, eu comecei a sentir falta das vozinhas aqui do sítio. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? E esse rapaz que eu tinha fugido, ele tinha várias passagens na comunidade. Porque a comunidade, graças a Deus, é uma família que nunca deixa de acolher. Aí ele colocou no meu coração que eles não iam me acolher mais bem. Aí eu falei, como é que eu vou fazer agora para voltar para lá? Que eu saí fugida. Aí ele pegou e viu que eu não ia vender a casa. Ele falou, Débora, eu vou voltar lá para o Espírito Santo. Depois você vai atrás de mim. Eu falei, tá bom. Não estava querendo mais ficar com ele mesmo. Tchau, pode ir. Força para você. Aí ele foi. Vai com Deus, né? Quando foi dali a pouco, eu liguei para uma amiga nossa que eu tinha criado uma amizade na missão. Falei, olha, eu precisava muito fazer uma faxina. Aí comecei a me manipular tudo de novo na minha cabeça. Aí eu fui, fiz a faxina do serviço, desci, passei num barzinho, comprei um vinho. Minha irmã tinha deixado eu sozinha nesse dia. Aí eu comprei 8 pedras de crack. Não. Aí eu lembro que eu cheguei no relógio, era 8 horas da manhã. Eu falei, quando acabar essas pedras vai ser 8 horas. Era 8 horas da noite. Eu falei, vai ser 8 horas da manhã. Eu volto para a Missão Belém. Foi isso que eu fiz. Fumei a noite inteira. Quando deu 8 horas da manhã, limpei o lixinho lá, escrevi para casa para minha irmã. Falei, ó, fui. Mas não falei para onde. Falei para minha irmã, deixei lá escrito, fui. E vim, voltei para Jundiaí. Peguei o trem e vim embora. Cheguei aqui em Jundiaí, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás dessa vozinha. Ela faleceu o ano passado. Ela pegou e falou assim, eu lembro que eu cheguei e falei, Raimundo, o nome dela era Raimundo. Subi as escadas e falei, Raimundo, eu voltei, adivinha por causa de quem? Ela era muito sincera, ela falou, porque você usou droga? Eu falei, não, porque eu te amo, mulher. Maravilhosa. Como que era a Raimunda? Era uma senhorinha que ficava falando... Que gostava de tomar banho, ela pedia pra creme Monange. Ah, eu sei quem é! Eu sei quem é! Aí ela pegou, aí pronto, nesse dia foi minha maior alegria. Só que dali eu sei que eu voltei por mim. Né? Só que eu voltei, né, com a minha cabeça de pensar, eu não fui feita para ter uma família. A minha família é essa, que Deus me deu. Né? E comecei todo o processo de novo, que não foi fácil recomeçar as crises de abstinência, porque uma vez que você tira o gatilho de novo da droga, ela te move tudo de novo. Aí voltei. É como se você tivesse fumado o tempo todo? O tempo todo. Aí já te dá crise. Aí começa... É que nem um cigarro. Por exemplo, as pessoas ela têm não só vício no cigarro, mas vício nos momentos que você está com cigarro. A rotina. Você acorda, fuma, dorme, fuma. Você vai almoçar, você fuma. Você vai sair, você fuma. O problema do fumante, eu já parei de fumar várias vezes, né? Ainda fumo, não façam isso, jovens, crianças. É a rotina, quando você inclui na rotina. Quando você tira da rotina, você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Você fica assim, tá, beleza, acordei. Mas todo dia você acorda, todo dia você faz a mesma coisa. Não precisa você, acordei, vou fumar. Você pode acordar, levar, tomar banho. O costume de botar na tua rotina. Quando tira, aí quando você tira, você não sente mais falta. É a mesma coisa, pô, eu acredito que seja com a droga também, né? Do gatilho de, não, só umazinha. Aí acabou, voltou tudo. Só um vinhozinho com uma droguinha não vai dar nada. Aí pronto, de novo. Você afunda tudo de novo. Aí começou tudo outra vez. Aí eu comecei na comunidade tudo outra vez, voltei pra triagem, né? Aí a Raimunda ia todo dia lá, me levava uma flor. Aí eu falava assim, nossa, por esse amor eu vou conseguir, né? Aí passei o tempo da triagem.
Aí fiquei lá, né? Aí eu fiquei pensando, porque a casa nos oferece 6 meses de acolhimento, né? Falei, meu Deus, depois de 6 meses, o que eu vou fazer, né? Agora eu não tô com pressa de viver. Só que eu sei que vai passar rápido. E foi dito e feito. Quando deu meus 6 meses, né? As irmãs que me acompanhavam me chamou, né? Falou, e aí, Débora? O que você nos fala? Porque no tempo que a gente falou, você tem essa vocação, você falou que queria viver outra coisa. E agora? Eu falei, agora eu quero viver o que vocês têm para me ensinar. E foi muito bonito, né? Porque passou, né? Eu já tinha recebido todos os sacramentos até o crisma, né? Aí fiquei lá, aí comecei a aprender a lidar, né, com as vozinhas mais profundamente, com a saúde, e comecei a me interessar pelas doenças das vozinhas, né, diabetes, tem vozinhas que têm diabetes. E fui vivendo, e o tempo foi passando, quando foi dali a pouco, deu 1 ano, né? 1 ano da caminhada, né? Foi quando eu já tinha um padre nosso que também era da Cracolândia, né? Que se tornou padre, mas ele morreu no Covid. Ele foi um pai que eu nunca tive, né? Nossa. Ele foi o pai que eu sempre procurei, aquele pai que meu pai me deixou, que meu padrasto não... Ele foi meu pai, né? Ele me ajudou muito, né? De entender o que era que Deus queria da minha vida ali, né? Aí ele falou assim, Débora, no tempo certo você vai entender tudo, né? Foi tanto que eu entendi que o que me prendia a viver a droga eram os perdões que eu não dava. Nossa. E os perdões que eu precisava pedir. E isso foi acontecendo durante a trajetória, né? Esse ano agora faz 8 anos de comunidade que eu tô limpa, que eu não uso nada, né? E no primeiro ano para o segundo foi quando eu comecei a perdoar e pedir perdão. Principalmente... O perdão liberta, gente. Os perdões que eu não me dei e os perdões que eu precisava pedir. Aí minha mãe, principalmente com a minha mãe, né? Porque eu julgava muito a minha mãe pelo que ela não era para mim, né? Mas também nunca entendi a história da minha mãe, né? E foi esse processo, né? Eu consegui perdoar e pedir perdão, né? E fui indo, né? Aí quando chegou no segundo ano, que eu ia completar o segundo ano, né? Aí começou aí um rapaz lá no sítio, né? Não, mentira, perdão. Ele pediu um acolhimento para uma irmã dele, que ele fazia parte da nossa comunidade. Aí eu fui e falei, olha, irmão, ela bebe, é que a gente aprende, né? Ela toma medicação? Ele falou, toma. Eu falei, então a gente não consegue ajudar. Só que ele não me explicou o motivo, né? Porque para abstinência a gente não dá. Agora, se, por exemplo, a irmã desse rapaz tinha um tráqueo, né? E ela precisava de tomar essa medicação para ela poder relaxar para dormir, porque ela não conseguia de tanta dor. Só que no automático eu falei para ele, não, a gente não consegue ajudar. E ele era coordenador do Sítio dos Irmãos aqui na Serra do Japim. Eu conheço ele! O Jefferson. Aí, agora que eu tô ligando coisas, gente. Aí ele pegou e ligou pro padre, esse padre era meu diretor e diretor dele, só que a gente não sabia. Aí o padre, ele foi e desligou bravo na minha cara. Ele falou, você não quer ajudar minha irmã? E desligou. Eu falei, aí eu nem liguei, que né? grosso! Eu falei, eu tô fazendo, tô nem aí, né? Ele não quer trazer a irmã, ele não me explicou o porquê, né? Daqui a pouco o meu telefone toca, é o padre, né? Aí ele, oi filha, eu falei, oi padre, boa noite. Eu toda feliz, meu padre, o senhor não liga? Ele falou, eu preciso mesmo que... Ligou um irmão aí que cuida dos vozinhos, e já que você gosta das vozinhas, você não consegue ajudar o seu irmão que cuida dos vozinhos? Eu falei, padre, mas ele nem me explicou. Ele falou, olha, você vai acolher a irmã dele e vai pedir perdão. Aí eu falei, o quê? Pedir perdão para mim a palavra perdão para mim é muito pesada. Eu falei, não vou pedir. Pensei comigo, não respondi o padre. Eu falei assim, eu não vou pedir perdão não, né? Aí o padre falou, só que ele bateu o telefone. Daqui a pouco, eu fui lá e falei na época com a minha coordenadora, eu falei, olha, o padre pediu pra gente acolher a irmã desse rapaz aqui e tal, não sei o quê. Aí fui liguei pro rapaz, aí ele tava com uma voz de deboche, né? Ele fala aí, irmã! Aí eu falei, olha, irmão, eu queria te pedir perdão, não pedi, eu pedi desculpa. Eu queria te pedir desculpas, porque não consegui entender o problema, mas você pode me explicar? Ele falou, que minha irmã usa trago, não sei o quê. Eu falei, então traz ela. Só que ela era lá do Paraná, né? Ele falou, então eu vou buscar ela e depois eu trago ela. Aí trouxe. Só que eu guardei aquilo no meu coração, né? Porque eu falei, vixe, esse que irmão signo, aí, que signo? Eu sou... Normalmente meu signo é cristão. Mas dizem que peixes, né? Não é gente de boa. Aí, minha filha, eu sei que eu peguei uma raiva desse irmão.
Aí ele foi lá e levou, e foi tanto que quando ele chegou lá, eu falei pra outra irmã, falei, ó, acolhe lá, porque eu não vou te Recebe ele logo. Por favor, e fala pra ele tchau. Aí tá bom. Aí foi isso que aconteceu. Só que daí ele começou a ir visitar ela. E eu não olhava na cara dele, eu guardei mesmo. Você sabe como mulher é, né? Guardou no coração. Guardei, desceu pro coração. A coração. gente fala assim, né? Desceu pro coração. Aí teve um dia que ele, toda hora que ele ia lá buscar o padre, porque o padre ficava no nosso sítio e no sítio dele. Então, quando o padre estava lá, o nosso motorista ia lá buscar o padre. Nossa, e é longe, né? E Missão quando- Belém masculina. É. Lá no meio da serra, né? Isso. E quando Misericórdia. o padre estava aqui, ele que vinha buscar o padre. Aí numa dessas. E toda vez que ele vinha, a irmã dele ia lá e ficava conversando. Então a gente tem regras, né? Eu falei, eu vou pegar ele na regra, pra ele aprender. Um belo de um dia, cheguei ele lá, a irmã dele vai lá correndo. Eu falei, aí eu falei, a gente tava numa reunião. Depois eu pedi licença da reunião pra ir lá. Eu falei, padre, só me dá uma licença que eu preciso usar o banheiro? Aí o padre falou, tá bom, vai lá. Quando eu cheguei, ele tava lá. Aí ele todo sem graça, né? Aí eu olhei e falei assim, hoje é dia de visita? Aí ele, não. Eu falei, por que sua irmã tá aqui falando com você sem pedir permissão? E por que você sendo coordenador, sabendo de regras, Que você não cumpre. você não obedece? Agora pede perdão. Aí ele, ô irmã, desculpa. Aí eu falei pra irmã dele, irmã, sério, eu falei, sobe. Aí parece que aquilo me deu uma... Alívio. Agora eu tô Vem pra fora. Agora eu tô feliz. E saí toda. Mas mal sabia eu que essa criatura já gostava de mim. Eu não sabia. Aí ele vai implicar. Eu não sabia. Não era a irmã que ele ia ver. Era Era. outra irmã. Aí, o que acontece? Como a gente passa nossas vozinhas ao médico, ele passava os vozinhos dele, então a gente tinha um local determinado de retirar as medicações. Então, o que ele começou a fazer? Ele ia lá, retirava a medicação do nosso sítio, passava lá e falava, olha, Aqui, aqui, remédio. eu vou te fazer, olha aqui. Aí eu olhava assim, né, falei... "Ih". Aí, depois ele passou um tempo, ele continuou visitando a irmã dele. Aí a irmã dele perrecava muito por causa de chocolate, né? Falou, quando você vier, irmão, pelo menos traga o chocolate da sua irmã. Aí ele falou, tá bom. Eu nunca recebi chocolate na minha vida. Esse homem me chegou lá com uma caixinha de Cacau Show. Chegue. Aí ele falou, olha, irmã, é pra você. Do jeito que ele me deu, eu joguei, porque a gente tava na janela, assim, né? Eu joguei. Aí ele falou que ficou olhando pra minha cara. Depois ele me falou, né? Ela deve ter problema, né? Porque eu dou um chocolate caro pra ela e ela joga pra trás. Nossa, levou pro coração mesmo, né? Aí depois, ele não ficou satisfeito de ter dado chocolate e não ter falado nada. Ele foi e me mandou uma mensagem, que eu lembro até hoje, né? Falou, você é uma menina muito especial. E mandou aquela carinha de, sabe, piscando. Aí minha amiga, e nesse dia tava cheia de coisa pra fazer. E minha amiga ficava atrás de mim, falando... Olha, você é muito especial, lendo a mensagem. Piscava pra mim, eu falei, sai embora. A última vez que eu entrei numa confusão com o irmão, eu fui parar no Espírito Santo, fumei crack e voltei. Eu não vou entrar nessa. Ele tá traumatizada, né? Queira ou não queira. Eu sei que foi indo, ele foi se abrindo com esse padre que nos acompanhava, que era nosso diretor espiritual, né? Até que um dia ele se declarou, porque eu não dava ligança pra ele. Quando ele se declarou de verdade, aí eu fiquei, que ele mandou um áudio de WhatsApp, eu falei, vixe, agora? Agora eu tenho a opção de fazer errado de novo e ir embora, ou eu tenho a opção de fazer a coisa certa, né? Sim. Aí, uma coisa que também, dentro da vida de um adicto, é saber escolher pela verdade, né? Aí, que também é muito ensinado isso pra gente lá na comunidade. Aí eu procurei o padre, falei, ó, padre, aqui é o irmão. Aí a primeira coisa que o padre falou assim, não vá fugir com ele, viu? Você não fuja com ele. Eu falei, não, padre, eu não vou fugir, não. Ele era da Missão Belém, lá do Belém do Paraná, a nossa casa de acolhida lá no Paraná. E ele também era... Ele era usuário de crack, né? Ele também tem uma história muito difícil. Ele reconheceu o corpo da mãe dele, que era usuária de crack, amacetaram o rosto dela pra dentro. Meu Deus. E ele foi o único filho que estava lá para fazer o reconhecimento. Ele Quantos tinha anos? 14, 15 anos. Meu Deus. Aí ele também se envolveu lá no Paraná, aí foi pedir ajuda lá na Missão Belém, mas não porque ele quis, né? Porque ele precisava de um lugar para dormir, que lá estava frio na época. Aí foi se entregando na comunidade, né? Aí a casa de lá fechou e ele veio para cá, né? Aí foi com toda essa bagunça que a gente se conheceu, né? Aí ele pegou e se declarou, né? Aí o padre falou, e agora? Deve estar com quase 2 anos de comunidade, porque existe um tempo, né, pra gente fazer um namoro. E o que você quer da sua vida? Você quer conhecer ele? Eu falei, ai, padre, é porque eu tenho medo, né? Vai que eu me meto em confusão. Meu sonho é ter família, só que eu mesma extrapolo meus sonhos. O que eu vou fazer? Eu saboto. Eu não sei me controlar. Aí eu Eu não sei me controlar. Me amarra.
me prende, você que nem minha irmã, né? Me tranca aí, né? Aí ele falou assim, olha, Débora, a primeira coisa é você obedecer. Obedecer e ser verdadeira, né? Aí a gente foi, fez um caminho do namoro. E dentro desse caminho nos pedia muitas coisas, né? Principalmente a castidade, né? Eu falava, vixe, eu não vou aguentar 1 ano, porque é 1 ano para liberar o namoro, né? E depois do namoro, Nossa, se gente, libera o beijo. Depois do beijo... Mas depois de 1 ano e 1 ano pra fazer as coisas? Não, no primeiro ano que libera o namoro, libera o beijo. Tá. Aí depois é o caminho pro casamento, para poder liberar, né, o encontro da íntimo. carne. Aí vai ter que ficar 1 ano sem nada. Isso, e foi assim que a gente... gostar muito da pessoa. E foi isso que a gente fez. Ele que me dava mais força, porque ele era mais apaixonado na época, né? Então ele me dava muita força, assim. Então a gente podia se encontrar, só que a gente tinha a opção de se encontrar e fazer errado, e a gente tinha a opção de se encontrar e fazer o certo. Sim. Então a gente evitava lugares que não tinha ninguém. Então a gente sempre se encontrava no parque, ou ele ia pro sítio, ou ia lá no sítio. E sempre eu levava alguém comigo, ou ele trazia alguém com ele. Pra não pra ter gente se A segurar. tentação, né? Isso. Evitar a tentação. Isso. E foi assim, né? Durante 9 meses que foi o discernimento, né? Que aí foi quando a gente fez teve o Covid, que a gente foi fazer a missão de rua, e o padre Gilson, ele pegou o Covid e acabou falecendo, né? Aí, quando foi Não, a gente estava com 11 meses de discernimento. Aí o padre fundador, né? O padre Jean Pietro, ele falou, não, eu vou acompanhar vocês, né? E continuou acompanhando. Aí liberou o namoro e a gente conseguiu dar o primeiro beijo. Mas daquele jeito também, para não pegar a faísca, né? Tchau. Aí quando foi... Água gelada, vai pro banho. Aí quando foi com 8 meses, 1 ano e 8 meses, a gente noivou, que a gente noivou dia 24 de dezembro de 2022. Aí a gente fez, né, o caminho do noivado. Aí quando foi dia 12 de agosto de 2023, a gente casou, né? A gente casou com direito a tudo, assim, né? Tem aquele tananana, né? Ele era mais romântico que eu. Queria já uma música, né? Ele, não, quero que você entre igual uma princesa. Marcha no céu. Eu falei, não, era tudo que eu precisava, né? E eu entrei na igreja para fazer o meu 4º sacramento e último, né? Que é o sacramento do matrimônio. Né, e juntos nós dois damos a vida para as irmãs no sítio, né? Todas as irmãs chamam ele de pai. E todas as irmãs também me chamam de mãe, né? Dentro do nosso matrimônio, quem entrou com a nossa aliança? Raimunda. Nada mais justo que ela, né? Que bonitinha. E a gente ficou treinando, né? Eu lembro que eu fiquei treinando muito com ela para ela entrar com a aliança. E ela era nervosa, então passava da 3ª vez, ela jogava tudo fora. Ai, meu Deus do céu. Como é que vamos fazer, né? Aí eu lembro que no dia do casamento que ela entrou, ela foi no meu ouvido e falou, fiz certinho. Ai, eu te amo, bonitinha. né? E ela entrou com a minha aliança e com isso, né, a gente casou, agora vai fazer 3 anos de casados. Ai, que graça. 3 anos nesse ano, 26. 3 anos de casado. O filho do Jefferson também, que ele tinha deixado por conta da droga, tá morando com a gente. Ai, que Nossa, quantos anos? Vai fazer 12 anos agora, em março. Foi um processo também muito difícil, porque depois a gente viveu toda a castidade. Sim. Quando eu comecei a me falar, olha, agora eu vou ficar mais à vontade. Com 8 meses de casamento, o filho veio morar com a gente. Nossa. Aí uma outra adaptação, aí criação, aí Ixi, é muita coisa. Nossa, e já mocinho, né? Sim, mas ele me chama de mãe. Ele me chama de mãe, o Kaique, né? Aí a gente tá lá vivendo, né? A gente tem nossa casinha, nosso cantinho pertinho, do ladinho do sítio. Estamos lá nas casas com as irmãs, né? Hoje também, Deus me abençoou, né? Que hoje eu sou ministra da Eucaristia, né? Então, eu falo sempre para as irmãs, né? O dedo que tocou o crack, hoje pode trocar a Eucaristia, né? Nossa. Que para nós é Jesus. Não tinha digital, né? Eu não tinha digital no meu dedo. Eu lembro, esses 2 dedos aqui meu, era carne viva, né? E é a mão que eu levanto a Eucaristia, assim, né? Que é o prazer maior que me dá, né? De poder servir como um dia serviram para mim, né? Sim. Dar vida pelos pobres, né? Eu dou a minha vida literalmente aos pobres. Todas as irmãs que chegam lá, eu falo para elas, olha, não é impossível, não é. Precisa você querer. Você falar, eu preciso disso, eu mereço isso. Porque se você achar que você não merece, que você não é digna, você não vai conseguir nunca. Por Sim. você, né? Por você. Não pense no seu filho, não pense na sua mãe. Eu sei que é difícil falar isso, dói.
Mas se você não pensar que você é uma filha de Deus e que merece ser feliz, você não vai conseguir. Verdade. Né? E depois, aí que vem o processo do perdão, aí que vem o processo de se perdoar, mas enquanto você não sentir o que é o amor de Deus, você não vai conseguir, né? Esse ano Como é importante isso, né? Como é importante Deus, fé, que essa, a fé que cada um tem, que levanta, que dá essa força, porque a gente percebe que o que move, principalmente lá na Missão Belém, é a fé. É a fé. E vocês dois juntos, cada um com a sua história. Vocês sentam, vocês conversam, vocês trocam. Na verdade, contam tudo. Tudo. A gente é muito amigo, né? Porque o começo do acompanhamento é a gente se tornar amigo, porque um amigo nunca vai deixar o outro se perder. Legal. Então Boa. ele não vai. O amigo que é amigo não se deixa se perder. Então quando eu não tô bem, que eu tô com meus problemas, minha mãe, ela bebe, ela ainda tem a dificuldade do álcool, eu não tô bem, eu falo, olha, eu não tô aguentando. Ele fala, vamos lá agora, vamos lá ajudar. Quando ele não tá bem, ele fala, não, Jeff, tô aqui, vamos junto, a gente vai conseguir. E a gente consegue. A trancos e barrancos, pela fé, a gente reza junto, a gente faz o diário junto. Tem as dificuldades? Tem as dificuldades. É que a gente fala casamento, né, gente? Só com essa preparação que a gente teve, a gente não entende que a primeira briga a gente vai para um bar beber. Não. A gente não. Ele vai rezar por mim, eu rezo por ele. Na raiva. E é Fala, raiva. Deus, se quiser, leva. Olha, Senhor. Tudo bem, Senhor. Se for da tua vontade, leva. Só um trupicãozinho Às com o vezes nariz leva. no chão. No nosso caso, às vezes eu até falo, leva eu, Senhor, pra me ter paz. Porque aí eu sei que eu vou ter paz. Porque se eu ficar é perigoso ainda passar raiva. Mas é muito bonito, assim, que Deus construiu na nossa vida, né? Tanto na Nossa, dele, que eu lindo queria isso. um dia que ele viesse aqui pra vocês verem, né? Venha. Ele vai vir. A história Olha, dele Gina, nós muito temos que convidar o muito Jefferson. sofrida mesmo. Dele só reconhecer a mãe dele sem, né? Com o rosto E fundado pra mesmo dentro. assim, ele foi pro crack? Mesmo Foi, vendo isso? Foi. É. Mas é o que a gente Padrão, falou do padrão, primeiro. A padrão. gente, muitas das vezes, a gente espelha o comportamento dos nossos pais sem querer. Padrão, repete Né? os padrões. Tipo assim, hoje meu pai não é vivo, meu pai era pastor, minha mãe tá na igreja, minha família é demais, mas antes eu vi o comportamento do meu pai com a minha mãe, quando ele era na igreja, eu falava, não, pra que ele é assim? Que não sei o que. E eu repliquei isso na minha vida depois. Aí depois eu com maturidade, eu falo assim, não, peraí. Isso vai acabar aqui, não vai passar para o meu filho, isso não vai passar para os meus filhos ou para quem vir depois. Não quero. Porque eu cresci num lar de amor, não foi que eu não cresci num lar ruim, mas eu vi comportamento que eu não gostava, só que eu repliquei quando eu fui adulta. E hoje eu falo pra vocês, né? Minha mãe, ela vai na minha casa, eu falo, mãe, você bebe na sua casa, na minha casa não se bebe. Sim, o lar é teu. Sim. É Não, meu lar, não, minhas não. regras. Aqui em casa ninguém não fuma. Quem quiser ir na minha casa vai fumar lá, não fuma. Na minha casa, escuta as músicas que a gente, que nos faz bem. A gente não vai fazer para agradar ninguém. Sim. É aquilo que a gente aprendeu, que vai deixar a gente bem de pé, né? Então, acho que aqui também Deus quis criar a minha família do jeito que Ele quis, né? Não foi do jeito que eu sonhei. Não foi nada. O Jefferson não era nem o marido que eu sonhava, nem o namorado que eu sonhava, né? Só pelas confusão que ele cometeu no começo, né? Uhum. Mas foi tudo muito preparado, né? Preparado mesmo, vivido. Cada lágrima, as abstinências, né? As vontades de desistir, pensar que não ia ter mais jeito. Ou pensar que minha vida era só mente das vozinhas. Não, Deus, Ele sempre quis algo a mais. Né? Assim, E você conseguiu perdoar o seu padrasto? consegui. Conseguiu? Consegui. Olha, eu sou uma pessoa... Isso é duro. Eu acho que, independente de fé, eu falo assim, que cada um tem sua religião, cada um tem sua fé, acredita no que quiser, acredita que não acredita em nada, e tá tudo bem, não é errado também, cada um com as suas escolhas. Mas eu falo, e uma coisa que você falou do perdão, eu falei, o perdão é libertador. É libertador. Ele é libertador. Porque o perdão não é pro outro, né? É pra você. É pra você. Porque você Porque sente você a vai raiva. igual. Porque às vezes você fala assim, o amiguinho, eu fiz isso, eu odeio ele. O cara tá vivendo a vida dele. Aí você tá no seu coração se martirizando com aquilo. E aquele ódio aquilo tá vira vindo doença. no teu coração. Exatamente. O não perdão ele vira doença. Você não externar o que você está sentindo vira doença. Aí a gente entra agora na questão da religião, porque muitas das vezes a gente faz planos, né? Ah, não, eu quero esse carro, eu quero essa casa, eu quero essa família. E aí a gente acelera um processo. Às vezes a gente consegue aquilo, mas às vezes não. Aí lá na frente você pede, nossa, porque eu perdi. Aí eu acredito muito nessa parte de Deus e falar, eu acho que Deus é um supremo maior de todos, assim.
Ele fala assim, eu ia te dar um tempo certo, mas acelerou. Tu não estava preparada, por isso você perdeu. Se fosse Como no é meu importante, tempo, né? se fosse no meu tempo, você tava com outra coisa melhor. É que Mas nem se eu ela esperar- falou, a luta tem que ser minha. Sim, É muito. é muito É muito impactante. forte isso. Na casa, por exemplo, que vocês acolhem essas pessoas, qualquer pessoa pode chegar lá, que está passando por esse momento, queria que você falasse se tem acessibilidade para essas pessoas. De repente tem alguém aí que está passando por uma situação, conhece alguém, tem que ir forçado, pode alguém falar assim, não, eu não aguento mais, tem que levar, ou a pessoa tem que ir, como é que é esse processo? Olha, ali é uma casa de família, então a pessoa ela entra quando ela quer entrar. Ninguém te obriga. Então não é obrigado você. A gente não aceita ninguém falar, olha, eu estou trazendo que a pessoa está sendo obrigada. força. Não. Ninguém ama por força. Ama porque quer amar. Então ali, a nossa casa é uma casa de amor. Ai, que legal. É uma casa de amor. O amor que Deus passa de um para o outro. Então não tem essa, olha, ela tem que ficar aqui. Já aconteceu de pessoas falar, olha, eu vou deixar aqui porque ela não quer ficar. Não, você vai levar de volta. Quando ela falar que ela quer, ela vem. Né? Não, amor não se dá à força. Né? Ele se constrói. Então ela vai se construir. Né? Então, as irmãs que estão nas ruas, né? E para a mulher é muito mais difícil, porque a rua para a mulher é mais fácil no sentido da prostituição, no sentido de tudo, porque a mulher ela é mais sensível a tudo, né? E consegue tudo mais rápido, né? Mas quando você encontrar alguém que você precisa de ajuda, pode levar lá na casa das irmãs, né? A pessoa que tiver com problema com algo, que achar que não tem mais jeito, tem jeito sim, porque Deus não desampara nenhum filho. Sim. Nenhum filho, né? E é isso. Nossa, que legal. Que história, mais uma história. É aquele momento que você vai pra casa e fica pensando assim, tem gente que reclama da vida, né? A vida, a pessoa tem tudo na vida, ela reclama, ai, porque eu não tomei meu café hoje, não sei o que lá. Aí você escuta história assim e fala, gente... Ai, porque eu não consegui o celular que eu queria. Aí ele fala, que merda de ser humano que eu sou de reclamar da minha vida, sendo que tem pessoas que passaram uma situação muito piores. E aí hoje você vê a pessoa conversando de uma forma leve, tranquila, passando experiência, para você reclamando, ai, não comi chocolate, não comi um bombom. Pelo amor de Deus, gente. Às vezes, eu espero que você que esteja em casa veja esse programa não só como uma forma de você pensar em inspirar, mas talvez mudar até sua cabeça, a sua forma de pensar. Né? De ajudar, de acolher, de dar amor. O ser humano hoje em dia precisa de amor. Amor. E o amor genuíno, não o amor com troca. Eu acho que é isso. Tem alguma forma de a gente ajudar a casa, que de repente quem quer ajudar a casa de alguma forma, com doação? Existe essa possibilidade? Existe. É só procurar no site da Missão Belém, né? E procurar pelo sítio das mulheres, que aí você vê como que você ajuda. Que também a gente vive da providência de Deus. A gente não tem nenhuma ajuda governamental, nada. Nós vivemos da providência de Deus, assim, né? Vai um lá e leva um arroz, vai outro lá e leva... E não falta. A graça ela é tão grande que ela nunca faltou, né? Eu tô lá 8 anos, nunca faltou uma refeição para ninguém. Hoje nós estamos com 100 mulheres, né? Caramba! 100 mulheres. São 50 idosas e 50 irmãs, né? Basicamente assim. E elas são gratas, né? Você sabe que eu acho isso lindo? Quando a gente vai lá fazer festa, elas são gratas, elas abraçam, elas beijam. Elas sabem que eu sou a coelhinha, elas sabem, mas elas querem tirar foto com o coelhinho. É gostoso. O carinho que a gente recebe é melhor do que acho que a gente dá. Porque quando a gente estava na rua, ninguém olhava a gente. Achava que a gente era um lixo, que não tinha uma história, que não tinha um coração e que não tinha uma vida. Quando vocês vão nos visitar, até nós que somos mais velhas, a gente se sente alegre, porque a sociedade não olhava a gente. Era como se a gente fosse descartável. Era como se a gente fosse um lixo, um lixo. Até dentro da nossa dicção, até os nossos parentes pensavam que a gente não valia mais nada. Que eu tenho solução. Nada. Aí quando a gente recebe uma visita que a pessoa chega lá dando um sorriso, a gente se alegra. A gente quer abraçar, porque às vezes tem irmã que nunca recebeu um abraço de uma mãe. As vozinhas talvez não receberam um abraço de uma filha. Aí quando chega as pessoas com boa fé e bom coração lá, todo mundo se acolhe como uma família, que é o que a gente é. Só que a nossa família é com 100 pessoas. É grande, é uma família enorme. Você sabe que eu lembro que teve uma, acho que foi na Páscoa, que a gente foi, ela tava, eu acho que ela tinha acabado de chegar,
ela estava querendo sair, ela estava querendo... E ela falava assim para mim, eu preciso entrar no seu carro, que eu preciso sair daqui. E eu falava assim, para quê? Mas eu já volto. Quer dizer, você percebe que a pessoa... era uma senhora idosa. Quer dizer, ela devia estar, né, na brisa dela. E aí, daqui a pouco, ela estava sorrindo, ela estava chamando uma. Você percebe? Pode até ser que seja a dona Raimundo. Ela faleceu quando? Foi no meio do ano passado. É. Ela estava viva na Páscoa. Estava viva na Páscoa. Ela estava viva na Páscoa. Aí o bonito de ver que até essas senhoras que a gente acolhe da rua, elas não, às vezes o filho abandonou, ou também desistiu por conta que a idosa, na sua sã consciência na época, preferiu a droga, né? Aí teve um tempo, o ano passado, no final do ano, a gente ganhou alguns ingressos para levá-las para o circo, né? Pra de ver a alegria delas no circo, né? Aí elas me mandavam mensagem, mãe, eu tô aqui no circo, eu tô vendo palhaço. Você vê que, olha, que delícia. A graça de Deus, ela vai, né? Ela vai, assim, ela e é engraçado, eu não lembro quando que foi. Eu lembro que foi numa festa, eu não sei se foi você que falou, ou se foi a Juliana, que era para tomar cuidado, que às vezes algumas mulheres que tinham acabado de chegar, que ainda estavam no começo, elas vêm pedir para arrumar emprego, para arrumar casa. Eu acho que foi você, Débora. Você falou assim para mim, cuidado, tanto que a gente conversa, né, com os voluntários, falou, qualquer coisa você conversa com... Porque olha como deve ser difícil, né? Eu acho que é a abstinência, né? Porque chega, por exemplo, em especial as irmãs com 20 dias, até 20 dias. 20 dias. Se elas ganham alguma coisa, é automático na mente. Eu consigo trocar por alguma coisa. Sim. Se elas ganham, elas vão embora, assim, né? Não são todas, mas algumas que têm 20 anos de rua, 30 anos, é complicado. E, por exemplo, quando ela está em abstinência, que ela tem essa recaída, ela volta logo? Como que funciona isso? Ou demora um pouco mais? Depende do coração da irmã. Porque... E a lembrança que ela tem na cabeça, né, no coração, assim. Então a gente para tudo. Quando tem uma irmã em crise, eu paro tudo e sento com aquela irmã. Fico ali conversando com ela 1 hora e meia. Vou conversando e vou perguntando, e vou entendendo o que ela tá... O que nela tá doendo mais, né? Para poder tentar ajudar. Então tem horas que demora 1 hora e meia. Tem tempo que ela tem, num dia, 3 crises de 2 horas. Mas a gente não desiste de escutar. E escuta. A gente só precisa escutar. Não adianta querer ficar dando palpite nessas horas, né? É escutar e abraçar. Você falou, dar amor, né? Porque, igual ela falou, você imagina você você está na rua 20 anos, ser abusada, não ser vista, ter o acesso a drogas a hora que quer, e aí quando você vai para um local que você tem regra, tem horário, tem as coisas, a pessoa nunca viveu isso. Até porque ela não entende isso. Não é igual a gente, por exemplo, você que já trabalhou antes de acontecer o que aconteceu com você, né? Outras mulheres que já trabalharam, mas tem gente que nunca fez isso na vida. Então ela não sabe o que é uma casa. Ela não sabe o que é o amor. Aí tem revolta da família, tem revolta das drogas, tem revolta de ser abusada, de ter apanhado na rua, de aquele monte de experiência ruim. É lógico que quando ela vai para esse local de acolhimento, ela vai também falar, não quero ficar aqui, isso não me faz bem. Mas na verdade ela não entende o que é o bem ainda. Sabe? Eu acho que primeiro que parabéns pelo trabalho. Espero que venha perpetuar muito mais anos esse seu amor ao que você faz, esse acolhimento. Espero que um dia esses índices de pessoas que utilizem drogas e chegam nesses níveis parem em algum momento. Acho difícil, mas torço para que isso aconteça. Mas que seja louvável o que você faz, assim, sabe? Que venha perpetuar para até outras gerações, outras pessoas. E eu perguntei justamente a questão do acolhimento, porque de repente a gente cara que está passando isso. Então, até mesmo, não que você faça, mas se tua mãe, teu amigo, existe solução. Existe uma forma de você falar, calma, eu posso te mostrar uma solução, tá aqui, é que você quer? Ou você quer continuar dessa forma? Porque para mim só tem 2 caminhos. Ou você sai disso aí para viver bem, ou você vai morrer. Ponto. Não tem outra coisa. Não, e sabe o que é mais difícil que eu acho? Por exemplo, a gente trabalhava muito nas ruas, então levava chocolate quente, lanche,
E a gente, né, levava cobertor, fazia muitas ações nas ruas com moradores em situação de rua. Até que um dia, não esqueço, a Maria Abrante, ela era gestora da UGADS, e ela me chamou e ela falou assim, Adriana, por favor, tenha um olhar diferenciado, porque a gente está fazendo um sacrifício grande para levar esse povo para o abrigo, e vocês dando almoço, janta, leite, suco, piriri, pororó, vocês só mantêm eles na rua. Aquilo para mim foi um desespero, porque eu falei, gente, então, em vez de a gente ajudar, a gente está atrapalhando. Então, o que a gente faz hoje? A gente faz nos abrigos. A gente faz as festas nos abrigos. E quando a gente chega, a gente convida e você percebe, porque eles sabem que lá não pode usar droga. Eles falam, mas lá eu não posso usar. Eu não posso usar quando eu quero. Então você percebe, Ai, gente, mas a gente fica tão feliz que tem depoimentos que nem você, que nem a Danira, né? São depoimentos tão maravilhosos que nem o seu marido. Olha a superação dele, que vai vir aqui, né, Jana? Por favor. Jefferson vai vir Convidado, aqui. Jefferson. Jefferson e Cristiano. Nós Por já gentileza, hein? Vai ter um dia só dos homens, que vocês vão fazer a trocadinha, né? Isso, eles Vieram vão as vir mulheres, passear. agora vem os homens. Gente, misericórdia. Já passamos de 1 hora já. Se deixar Acontece. aqui, Melhores gente. histórias são bom pra contar. Uma não que a Jana adianta. vem de Santo André, eu tenho que aproveitar ela e ficar umas 2 horas aqui com ela. Vou ficar bem Não rica, dá. vou comprar uma casa aqui em Jundiaí. Ai, que Vou ficar por aqui. delícia! Vou torcer. E já acabou, meus queridos. Mais um. Débora, obrigada. Obrigada por Incrível, ser eu essa agradeço. mulher, essa inspiração. Obrigada. Obrigada. Fique falar à vontade, dê um recadinho. Todos os seus Mensaginha, né? Olha, eu Todo acho momento. que o que eu queria falar primeiro para os jovens, né? Não caia na ilusão das drogas, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Também na nossa comunidade tem um espaço para os jovens. Se os jovens quiserem, também podem vir nos conhecer, viu? E depois também para as irmãs, né? Que precisam de nós. Estamos aqui. Estamos aqui para te ajudar e para mostrar o quanto que você deve ser feliz. E é isso. Legal. Ai, que Legal. lindo. Bom, fica de olho aí que então a gente vai ter mais episódios, mais programas. Ah, e detalhe, quer fazer corte, quer trazer convidado também? Chama a Adri que ela passa pra gente. É isso aí, ó. 11 98687 4315. Chama a gente que vai ter esse espaço pra gente inspirar, pra gente levar coisa bacana que deu certo, né? Inspiração. Gente, muito obrigada, meninas, e até a próxima. Beijo! Tchau, tchau.